Olá a todos, sou a Dalgisa Caimbé, da aldeia Massacará, município de Euclides da Cunha, Bahia. Sou professora indígena do Colégio Estadual Indígena Dom Jackson Berenguer Prado. Sou estudante da Licei, licenciatura intercultural em Educação Escolar Indígena, na UNEB, Campus 8, Paulo Afonso. E a pedido da professora Edivaldo Aroucha, venho aqui fazer uma análise de um texto intitulado Conhecimentos, Práticas Tradicionais e a Etnoconservação da Natureza, do professor Antônio Carlos Diegues, o qual fala sobre a etnoconservação da biodiversidade no Brasil. Em algumas das minhas leituras, pude observar que os povos tradicionais são responsáveis também pela etnoconservação da natureza. E essa etnoconservação é uma das possíveis soluções para acabar com essa destruição que o ser humano vem causando na natureza. Os povos tradicionais, eles muitas vezes não são chamados, não são questionados sobre os seus anseios ou demandas com relação à natureza, o que fazer, o que preservar. Algumas instituições simplesmente elas elaboram seus projetos sem fazer esse questionamento aos povos tradicionais que habitam alguns territórios do nosso país. Sabendo a gente que os povos tradicionais, eles têm os seus conhecimentos, seus saberes e as suas vivências passadas de geração em geração. Então, nada melhor, ninguém melhor do que os povos tradicionais para saber o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado e como e quais projetos devem ser implantados nesses territórios. O governo muitas vezes não dá o devido valor aos povos tradicionais. Eles muitas vezes ficam esquecidos, não têm o seu conhecimento tão valorizado. Sabendo que a etnoconservação da nossa natureza não é uma tarefa fácil, é sempre um grande desafio. Então, juntando o conhecimento, a vivência, o conhecimento, a vivência dos povos com o conhecimento teórico, científico das instituições ou das universidades, juntando esses dois conhecimentos, teoria com a prática, só vem a favorecer a preservação da nossa grande biodiversidade. Alguns modelos que são implantados nos territórios ou nas aldeias não condizem com a prática, com as vivências, porque são modelos implantados, o que chamamos de fora para dentro, sem conhecer a realidade, sem estudar a realidade, sem consultar os povos tradicionais. E assim fica mais difícil ter um resultado positivo. Como já mencionei, os povos tradicionais têm uma vivência, um elo de ligação direto com a natureza. Detém o território como parte de si, diferente das outras pessoas. Os indígenas, por exemplo, só tiram da natureza aquilo que é para sua subsistência, não pensando no capitalismo, e sim tiram da natureza o que é para seu consumo próprio, utilizam os recursos naturais com respeito à natureza, com obediência e com um certo anseio, utilizando para os seus mitos e os seus rituais, mas obedecendo limites e regras impostos pela natureza e ou por seu povo. A preservação da natureza ela acontece desde criança até o ancião e vice-versa.
do ancião até a criança, onde há essa troca de conhecimento, há esse respeito aos anciãos, ao conhecimento trazido ao longo de sua vida. E assim como em vários povos, o povo Caimbé, ele preserva a sua natureza, preserva a mãe natureza, os recursos naturais, sempre preservando a biodiversidade, seja os recursos naturais como a água, onde tem a cachoeira, como também o solo e demais recursos naturais existentes na nossa aldeia.